Nós não vamos nos alongar muito, porque nosso dia foi bastante corrido, né? E nós vimos bastante coisa, temos bastante informação, mas é um texto que se faz necessário nós podermos refletir, para que nós possamos refletir, né, a respeito das coisas do Senhor e podermos entender então o contexto, né, da Bíblia Sagrada. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 16, já foi citado hoje bastante coisa aqui sobre o apóstolo Paulo, né, a cidade de Atenas, onde nós estamos neste momento. Pudemos conhecer ali o Areópago, também a Acrópole, né, de Atenas. E a palavra do Senhor diz assim, Atos 17, 16 diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si, mesmo vendo a cidade tão entregue à idolatria. Bom, acho que vocês perceberam isso, né? Viram que lá tem vários templos, né? Principalmente no topo da montanha, vários templos dedicados a vários deuses. Interessante que esses deuses, eles eram adorados tanto pelos gregos, né? Como também pelos romanos, né? Então, ele viu essa idolatria que era muito grande. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 17: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Os irmãos viram lá, todos viram, né? Vocês viram que a guia estava explicando sobre o Areópago, um local de, como se fosse um tribunal, né? Para eles poderem decidir as coisas públicas, os assuntos públicos, né? E Paulo foi levado lá para saber, para eles tentarem entender o que Paulo estava pregando. Parecia ser uma nova doutrina, né? Na verdade, ele estava pregando Jesus, o Cristo, né? E diz assim: tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Aí está falando dos filósofos, né? Bastante categorias que tinham ali naquela época, pessoas que ficavam se ocupando apenas de pensar, de tentar resolver questões, de criar enigmas e outras coisas mais. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha que interessante. Paulo estava falando que o Deus que ele estava pregando não estava habitando naqueles templos, né, que eles haviam construído. E olha que devia ter muita riqueza, né, muito detalhe. Ouro, tinha bronze, tinha mármore, né, de primeira qualidade. E mesmo assim Paulo disse assim: isso está sendo inútil, porque Deus não está habitando em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E deu um só sangue e fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O texto aqui vai nos decorrer bastante coisa a respeito da situação de Paulo aqui em Atenas, uma das vezes que ele esteve aqui, mas o que nos chama mais atenção é a respeito do que ele fala de ter encontrado ali um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Existiam vários deuses, como nós falamos, deuses e deusas, né, que eram adorados e adoradas, e agora Paulo usa de um momento, né, a gente tem várias histórias, até nós estávamos conversando ontem, né, Gelson, sobre uma das histórias contadas de como que chegou a ser esse altar, né, ao Deus desconhecido, quem realmente deveria ser esse Deus desconhecido. Mas interessante aqui, para a gente poder ir direto ao assunto de hoje, é que Paulo usa de uma estratégia maravilhosa. Ele olha todos os deuses, ele conhece a mitologia, ele conhece a história, ele conhece os deuses, ele conhece a adoração que é feita, os tipos de sacrifícios que são feitos, e ele se apega a um detalhe. Ele pega num momento, num ponto em que eles não sabiam ao Deus que estava sendo adorado naquele altar, porque era considerado um Deus desconhecido. Ele diz assim: olha, este, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Se nós atualizarmos o texto hoje, muitas vezes parece com a gente, né? Nós estamos adorando a um Deus, mas será que nós conhecemos esse Deus mesmo? O que vem a ser para você uma pessoa desconhecida? Uma pessoa desconhecida,
muitas das vezes é aquela pessoa que nós não queremos conhecer, não é? Ou nós não tivemos a oportunidade de conhecer, ou nós não fazemos questão de conhecer. São várias situações que podem ocorrer. E eu acho que Deus não é diferente, né? Deus, ele, como diz Paulo aqui, ele diz assim, que diz assim, né? Que Deus, ele está a ponto, ele está a ponto de atender a cada um de nós, também? Não está longe de atender a cada um de nós. Desculpa, mas o estádio dos primeiros Jogos Olímpicos foi construído no século XIX para os Jogos Olímpicos do ano 1896, no mesmo lugar onde foi escavado um estádio antigo do século IV a.C. Aquele estádio era o estádio onde ocorreram os contextos, as competições desportivas durante as festas de agosto, em memória da deusa Atena, e os assentos foram revestidos com mármore no século II depois de Cristo, graças às doações do Herodes Ático, o mesmo que revestiu com mármore da fonte da Verena e construiu o Odeon na encosta sul da Acrópole. Os primeiros Jogos Olímpicos ocorreram na Olímpia, na cidade de Olimpia, no século VIII a.C. até o século IV depois de Cristo. Foram proibidos pelo imperador bizantino, e desde o século IV depois de Cristo até o século XIX não tínhamos Jogos Olímpicos. O ritual do fogo toma lugar na cidade de Olímpia, e o primeiro ciclo dos eventos lá. Depois o fogo é revestido, é transferido para aqui. Temos aqui o segundo ciclo, e depois o fogo vai para o país, para a cidade que vai receber os Jogos Olímpicos. Durante os Jogos Olímpicos de Atenas, no ano 2004, tínhamos aqui um tiro com arco, mas agora utiliza-se outro estádio mais moderno. A capacidade deste estádio é 69.000 espectadores, 60, quase 70.000 espectadores. É o único estádio do mundo que é de mármore.